Quando eu tinha 1 ano, ele se separou da minha mãe. Eu tive uma depressão profunda, né? Um envolvimento com crime, envolvimento com tráfico, envolvimento com entorpecentes. E isso tornou na minha vida um abismo muito grande, né? Fala, gente, mais um Tete a Tete com a Pri começando. Que alegria receber você mais essa semana. Que seja uma semana abençoada, que o poder do Espírito Santo esteja sobre a sua casa, sobre a sua família, em tudo que você fizer. Lembre de consagrar os seus planos ao Senhor e eles serão bem-sucedidos. E eu quero dizer pra você que o Tete a Tete está num nível diferente hoje. Ele está num nível chique, ele está num nível sofisticado. E eu quero que você dê boas-vindas comigo ao pastor Marçal. Pastor Marçal, como que isso quer ser chamado, pastor? É isso aí. Me chamo Felipe Marçal, me chamo de Marçal. Já me perguntaram se eu sou o Pablo Marçal. Oh, meu Deus, eu sou a vinhante dele. Vim antes dele. Mas é um prazer estar aqui, pastora. Que alegria. Um prazer estar no Tete a Tete com a Pri. Deu certo, né? Meu Deus, ele me deu obrigado. cano algumas vezes, daí agora ele veio pra compensar. Foi uma vez todo só. no trinco. Eu disse assim, pastor, não tenho nem roupa pra ir assim. Não, eu falei, não, eu vou com uma roupa especial à altura, né, desse podcast maravilhoso. Glória a Deus, que alegria te receber aqui, né? Um beijão pra esposa que deve estar lá esperando você chegar em casa. Com porque, certeza, meu Deus. com certeza tá guardando. Que alegria, se apresenta aí pra nós, de onde você vem, quem é o Felipe Marçal? Então, eu sou o Felipe Marçal, né? Antes dos rótulos, nós temos uma identidade. E eu me tornei pastor já há bastante tempo pela Palavra Viva. Estou há 17 anos na Igreja Palavra Viva, né? E eu tive uma grande trajetória, assim, que fico muito feliz de poder ter essa casa. Também o pessoal conhece bastante o Culto Racional, que é o grupo de rap cristão, que não parece, mas eu canto rap, componho, escrevo. Eu ia lançar essa, gente, R$1.000 para quem acertar o que ele faz. Nessa gravação eu vim diretamente de um evento e então já tive que vir com a roupa do evento, mas eu queria estar de boné e moletom aqui, não tenha dúvida disso. Sou casado com a Tainá, pai do Lorenzo, de 10 anos, pai do coração, né, da Valentina também, que tem 8 anos, filho da Dona Alice. Nasci em São José, cresci em São José, né, com família também em Florianópolis, e a gente está aí nessa caminhada, seguimos nossa trajetória e acho que é isso. Caramba, muito bom, muito bacana. Bastante coisa para falar. Muito bacana. São 17 anos de ministério que não é 17 dias, é muito tempo, né? E é uma trajetória assim, de muitos desafios, muitas conquistas, mas é árduo esse trabalho, mas é tão prazeroso. Eu acho que trabalhar com aquilo que o Espírito Santo está fazendo na geração, no mundo, eu acho que não tem privilégio maior para nós, seres humanos que somos tão pequenos, ser participantes com aquilo que o Espírito Santo está fazendo, né? Mas eu não sei, né? Se você vem de um lar cristão, se você já se imaginava sendo pastor, e isso não foi conforme o tempo foi passando e você descobriu o seu propósito, como que foi isso aí? Essa é uma história muito boa. Na realidade, eu nasci num berço cristão, mais católico, né? Mas com muito princípio, né? Muitos princípios ali, mas tanto meu pai... quando eu tinha 1 ano, ele se separou da minha mãe. Meu pai e minha mãe foram muito jovens, né? Meu pai tinha 16, minha mãe 17, e logo ali se separaram. Então, a família da minha mãe é uma família católico, né? Depois a minha mãe se casou com o meu pai de criação também, e ali eles nunca foram na igreja evangélica. Eu conheci o evangelho através de um grupo chamado Apocalipse 16, lá no final dos anos 90, né, no início dos anos 2000, entregando um pouco a minha idade. Eu não ia falar nada, mas não, eu tenho 37 anos e quando eu abri uma igreja lá perto lá no bairro lá no Dona Wanda, o bairro que eu cresci ali, tinha aberto uma igreja, na época, uma quadrangular. Eu tive muita curiosidade de ir. Passei na minha adolescência, né, visitei ali a igreja. E aí eu conheci o Apocalipse 16 e era uma coisa que eu ouvia muito rap, gostava muito de rap. Então aquilo ali falou muito comigo, né, de uma maneira que abriu uma curiosidade muito grande. Mas eu fui me converter mesmo aos 18 anos de idade, né, de 17 para 18 anos de idade, ali na igreja quadrangular do bairro Ipiranga, pastora Ledina na época. E ali depois a gente
né, formou ali o Culto Racional, nasceu ali o Culto Racional, que é um grupo de rap cristão com base em transmitir o evangelho, né? A gente sempre pregou em centro de recuperação, presídios, na rua. A gente tinha um projeto que a gente colocava uma carreta-palco na frente da Catedral de Florianópolis, na Praça 15, ali toda a última sexta-feira do mês, para transmitir a palavra de Deus através da música, do nosso estilo, do nosso jeito. E a minha trajetória de conversão, ela veio debaixo de muitas dores, né? Eu tive uma depressão profunda, né? Um envolvimento com crime, envolvimento com tráfico, envolvimento com entorpecentes, e isso tornou na minha vida um abismo muito grande, né? Eu sempre fui envolvido com a música. Eu lembro que quando eu tinha 15 anos eu ganhei um festival de música representando a Escola Vanderlei Júnior. E a gente, nesse festival, já tinha música autoral, cantando rap também, mas ainda não era cristão, não tinha esse intuito, né, de transmitir o evangelho. Mas eu sempre ardeu no meu coração a vontade de fazer diferença na vida de outras pessoas. Isso é algo que sempre teve em mim. Antes mesmo do evangelho eu já tinha essa inconformidade. Eu dizia para minha mãe que eu não acreditava que a nossa vida era só nascer, crescer, ter uma vida financeira. Perfeito. E é isso. Tinha uma missão, né? Isso dentro do meu coração ardia como uma chama, assim. E curiosamente, quando eu tinha 15 para 16 anos, eu nem sabia o que eu estava falando, não tinha noção. Falei para minha mãe uma vez, eu quero ser pastor. Olha! Eu quero ser pastor. Uau! Mal sabia ele. É uma bênção. Claro que sim. Eu não vivo integralmente do ministério. Eu já tive à frente de igrejas como a Palavra Viva de Palhoça, por exemplo, na qual estive pastoreando de 2017 a 2020, né? Ali, e tive a honra de estar ali, foi maravilhoso. Tive uma série de experiências. Vivi em São Paulo do ministério, né? Vivi o Culto Racional lá em São Paulo por 3 anos, de 2010 a 2013. Ali na zona leste de São Paulo, no Tatuapé. A gente teve um momento ali em que vivemos exclusivamente do culto racional ali, né? A gente conseguiu aprofundar muitas relações assim que a gente guarda até hoje, e também teve uma dimensão de evangelho muito mais grande, mais aprofundado, né? Essa parte missionária ardendo muito no coração, e essa trajetória é uma trajetória de muitas cicatrizes, né? De muitas alegrias também, mas acima de tudo de muita convicção em uma missão, convicção em uma mensagem que transforma vidas. E tudo que eu procuro fazer na minha vida profissional, ministerial, sempre envolve servir as pessoas e transmitir, tentar de alguma forma ser bênção, ser um canal de bênção na vida dessas pessoas de alguma forma. Poxa, muito bacana, muito bom mesmo, porque eu acho que essa é a missão da igreja como um todo, né? Se a gente não estiver focado em pessoas, em fazer diferença na vida de alguém, levando esse amor de Jesus que nos transformou um dia, não faz sentido a gente ser cristão, não é crente de banco e ir no domingo, isso não nos completa, não tem como, né? E eu achei interessante tu falar sobre o rap, que era uma paixão desde sempre, né, pelo que eu tô vendo. E o rap, me corrija se eu estiver errado, porque eu não sou tão ligada assim. Mas geralmente parece ser crítica ao sistema. Ou não? Como que é essa situação do rap para o culto racional, né? Qual é a missão? O rap é um movimento, né, faz parte, é um dos núcleos do movimento hip hop, que envolve também skate, grafite, envolve grafite, DJs. O skate veio depois ser incorporado aí, mas da base do movimento hip hop tem ali a dança, né, os b-boys que falam, né? Sim. Tem o grafite, tem o DJ, né, e tem o MC. São os 4 elementos, né? O skate é um elemento mais moderno que veio depois. Mas esses 4 elementos, eles permeiam o hip hop, e eles sempre esteve envolvido com o que a gente chama no rap de dedo na ferida, né? Que hoje não é nem tanto assim, já foi mais, né? Mas ali no rap eu encontrei uma voz realmente de inconformidade, né? Que não falava o óbvio, mas também me chamou muita atenção. Sempre amei música como um todo, várias vertentes musicais. E sempre me chamou a atenção as letras mais alongadas, né? A não obviedade dos refrões e das estruturas musicais, e aquilo ali sempre chamou muita atenção, claro, juntamente com os samples, com a melodia ali. Então o rap ele teve até
pouco tempo atrás, um papel muito importante para a formação, não só cultural, como política também. Hoje, eu vejo um cenário que não me agrada tanto, que é um cenário que parece, né, que esse lado que hoje assume o país, que esteve no país durante muito tempo, parece estar fazendo tudo certo, porque a gente não vê mais, né, essa crítica ao sistema, sendo que a gente enfrenta um momento muito delicado no nosso país, né, mas o rap é resistência também, e quando a gente decide fazer isso para Deus, o nosso maior objetivo é combater o sistema. E qual é esse sistema? O sistema do inferno que aprisiona vidas. Perfeito. Esse é o sistema que a gente combate. E a bandeira que a gente carrega não é uma bandeira política desse mundo, mas é uma bandeira do reino. Espiritual. Bandeira espiritual. Porque a gente quer, e a gente, né, há muito tempo atrás, mudou, né? Em vez de ser o rap, é rhythm and poetry, né? Ritmo e poesia, a gente colocou resgatando almas perdidas, né? Que é o intuito daquilo que a gente faz para o reino, que é resgatar almas perdidas através do ritmo e da poesia. E desde quando que é o culto racional? Culto racional, ele começou em 2006. Tá, deixa eu te fazer uma pergunta então. Vocês enfrentaram algum tipo de preconceito com a religiosidade através do rap? Porque eu acredito que nessa época não era... Hoje em dia, a gente vê o trap, né, gospel, a gente vê até o funk se levantando em alguns aspectos assim, mas e na época, como é que foi para vocês, assim, né, nas igrejas? Como é que foi essa situação? Foi normal? Como é que foi isso aí? Bom, fazem praticamente 20 anos atrás. Sim, exatamente. Né? E antes da gente já tinha algumas pessoas, né, no país e até mesmo aqui, começando também, né, o próprio Apocalipse 16 que eu falei, né, já tinha álbum gravado em 99, 98, e era cristão. Porém, as igrejas como um todo, boa parte delas resistiram muito, né, a gente enfrentou todo tipo de resistência. Só que Deus, ele agiu a nosso favor de uma maneira muito diferente, porque a partir do momento que nós lançamos a música na rádio, que na época a Sara Brasil FM, aqui em Floripa, era uma rádio muito ouvida, muito forte, né? Em 2006 nós lançamos a música, estou pulando várias etapas aí da trajetória, mas quando nós lançamos a música em outubro de 2006 na Sara Brasil FM, ela em 2 meses ficou entre as mais pedidas do ano, a música Shekinah. Tu vai dar uma palhinha da mais ouvida, né? Sim. Aquela, né? Pegando ele de surpresa. E aí, em 2007, nós cantamos a primeira marcha para Jesus. Que legal. E isso se tornou, na época, uma coisa tão... que as pessoas queriam tanto, que os próprios pastores, mesmo resistindo, eles, a pedido dos jovens, principalmente... traziam um culto racional, mas resistiam. Teve um caso, né, numa igreja em que o pastor ficou em cima do púlpito com a gente, atrás de terno e gravata, supervisionando o que a gente iria cantar. Sim. Né? Teve uma outra igreja que pediu pra gente tirar o boné, que não podia. Levou a gente sabendo como nós éramos, né? Mas chegando lá pediu pra gente tirar o boné, não tem problema, a gente não é apegado, mas são coisas que demonstram ali uma grande resistência, né? Sim. Só que, né, existe um ditado que diz que contra fatos não há argumentos. No reino existe um ditado que contra frutos não há argumentos. Perfeito. Né? Então, quando você demonstra frutos de arrependimento, de salvação, de pessoas ouvindo tua música no presídio, se convertendo e depois se tornando pastores, como a gente tem um caso, pessoas que ouviram a música e iam se matar, a música começou a tocar na rádio, a pessoa manda, na época lá no site, né, não era nem como a rede social hoje, mas na época no site manda um depoimento, olha, eu ia me matar, a música começou a tocar, a música Porque Ele Vive, eu me lembro disso. E eu tô aqui para agradecer, porque através dessa música eu entendi que Deus tem um propósito na minha vida. A gente, muitas vezes lá no Rio Grande do Sul, a gente tocou na FEBEM lá, que chamam de fase lá, e tiveram jovens que se converteram lá, depois de se converter saíram e montaram grupos de evangelismo de rap cristão para ganhar vidas, sabe? Se inspiraram. Então são frutos. Então sempre para cada resistência que tinha, em uma porta resistente já haviam outras 10 portas abertas dispostas a ganhar vidas, né? A gente sempre procurou focar, não serem animadores, nada contra, não é, mas a gente nunca focou em vamos fazer música
para o crente ouvir. Não, a gente sempre procurou fazer Alcançar músicas vidas. para alcançar, levar Jesus de uma forma que as pessoas pudessem, poxa, Que legal. se conecta. Jesus também está aqui. É porque na Através realidade disso, né? tudo, o evangelho ele só entra através de uma conexão, né? Jesus, para pegar para Pedro, entrou no barco de Pedro. Por quê? Porque conexão gera contexto e contexto gera compaixão. Quando eu me conecto, eu entendo. E quando eu entendo, eu consigo ter acesso a esse coração de uma maneira que eu tenha compaixão e que eu tenha também uma maneira graciosa de poder falar. Então, quando a gente faz um estilo de música que é ouvido por uma tribo que tem ali um gosto específico, a gente entra, a gente se conecta, é como se a gente estivesse entrando naquele barco, quando a gente está ali entrando num fone de ouvido, né? E ali, quando essa conexão acontece, a gente consegue apresentar o diferente. Pô, é uma batida que eu estou acostumado a ouvir, mas é uma mensagem diferente. E com o culto racional sempre aconteceu uma coisa muito interessante, que é, a pessoa dizer assim, cara, eu não gosto de rap, mas eu gosto de vocês. Olha isso. Acontece muito. Mas talvez a gente, quem gosta de rap não goste da gente. Mas não, acho que ao longo dessa caminhada tem coisas boas. São 20 anos. São 20 anos só de culto racional, a gente está falando, né? Eu comecei a cantar rap em 2004. Uau. Então aí é muito tempo de caminhada, né? Agora a gente está uma pausa num tempo, a menina que canta com a gente, a Paula Lameira, um beijo para ela. Ela e o Nathanael, que é o nosso tecladista, tiveram um filho agora recentemente, né? Estão curtindo lá, a Antonella. Por motivos óbvios, né? A gente tá numa pausa, né? Mas já tem mais de 30 músicas aí escritas, esperando para gravar, muita coisa para fazer. Então, é uma coisa que é boa. Bacana. E como que é não desistir nesses 20 anos? Porque eu acredito assim, né, que algo para ser duradouro existe muita persistência e uma força de vontade enorme para não parar, porque hoje eu vejo assim que muitas coisas delas se levantam e de repente, né, e a gente nunca mais ouve falar daquilo. E o culto racional, meu Deus, são 20 anos, então não é uma coisa que nasceu ontem. Então como que é não desistir e não parar? Como é ter essa persistência em 20 anos? Pastora, isso se aplica, ao meu ver, em todas as coisas da nossa vida, que a gente tem paixão e compromisso. A Bíblia vai dizer que lá em Eclesiastes que há tempo para todas as coisas. Há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de parar, há tempo de juntar, né? E há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Quando a gente entende os ciclos, por exemplo, eu já vivi do culto racional, de viver cantando. A nossa vida era cantar, viajar, ensaiar, vai para o aeroporto, volta. Itinerância, sim. E vem e não tem dia, né? Só que chegou um tempo que esse tempo acabou. E aí vem uma outra forma. A gente começou, era com DJ, né? Mas eu sempre quis fazer, sempre foi algo no meu coração de a gente ter uma banda, realmente, para que a música pudesse ser passada de uma maneira mais musical e mais intensa, uma característica um pouco diferente. Formamos a banda. Só que houve um tempo na minha vida, por exemplo, que eu me dediquei totalmente ao pastorado. Né? Porque daí era outro ciclo. Sim, se levantando, é um outro ciclo. Uma nova fase. Uma nova fase. Então houve essa dedicação. Perfeito. Então quando a gente entende os ciclos e a gente entende que independente dos ciclos, a missão, a convicção, o chamado, ele não se apaga, a gente começa a entender que muitas vezes eu pausar algo quer dizer que eu estou construindo, ainda que na pausa, um alicerce para algo novo que está se edificando, nascendo. Sim. Então, por exemplo, nesse momento agora a gente está com uma pausa, né, em que a gente está construindo de uma maneira invisível, aquilo que o público não está vendo, que as coisas. Só que Deus não me chamou só para isso, né? Do mesmo jeito que Deus não me chamou só para pregar, nem só para cuidar de igreja, nem só para. Acredito que também é um conjunto. Né? É um conjunto. Eu acho que é muito prejudicial quando a gente tem um trono ali. Se identifica só com isso aqui. Coisa, né? Não, eu faço isso e isso eu dou muita crédito ao Bispo Fori, que é o meu pastor, que é quem é o visionário da Palavra Viva, que é o nosso pastor, que ele sempre, desde quando a gente começou a caminhar junto, falou, olha, tenha sempre um coração maleável, um coração moldável, porque há tempo para todas as coisas. Não é sempre. Na época a gente estava no nosso auge cantando, falou, isso aqui não é para sempre.
né? E depois, quando veio as responsabilidades eclesiásticas também, falou, olha, existe o tempo de estar aqui, existe o tempo de estar eu já estive pastoreando em outras igrejas, existe o tempo de estar neste lugar, mas saiba estar onde Deus está te conduzindo. Porque esteja debaixo da nuvem. Nós sabemos qual é o melhor lugar para a gente estar, qual é o melhor lugar. Às vezes você pode estar perguntando assim, poxa, mas qual é o meu lugar? Qual o lugar que eu devo estar na minha vida? E eu afirmo que o melhor lugar que uma pessoa pode estar é no centro da vontade de Deus. Amém. Porque a vontade de Deus, a Bíblia vai dizer em Romanos 12:2, que ela é, quando nós temos, e aí vai falar da metanoia, da mudança de mentalidade. Quando eu mudo a minha mentalidade, eu atualizo o software. Ou seja, eu estou com a minha mente alinhada, nova, pronta para receber o novo de Deus. E aí, se Deus está derramando algo novo, o que Ele tem hoje, é para hoje, a minha mente está pronta para absorver isso, ela não está apegada ao passado. E quando a gente fala do passado, muitas pessoas falam, lembram das dores do passado, mas também não é só das dores, é do tempo celebrações, bom. claro. Celebrações, senão a gente vira um eterno nostálgico ou uma pessoa sempre depressiva, uma pessoa sempre triste, presa nas dores. Mas é estar com a mente renovada para o hoje, porque quando eu faço isso, eu estou credenciado a receber o quê? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, esse é o melhor lugar que a gente pode estar. Bora ler então, ler esse texto que está lá em Romanos, então, 12, 1 e 2, que diz o seguinte: portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por que esse versículo? Você já meio que explicou, mas eu quero entender o porquê da escolha dele. Então, quando a gente estava, de novo, vou lá no culto racional, mas é que quando a gente estava com um projeto, bom, a gente quer cantar rap, na época só eu cantava rap, eu acabei unindo alguns outros irmãos que estavam ali comigo, todos 10 anos mais velho que eu tinha 18 anos. Mas o meu auge dos 18 anos. Ah, meus 18. Poxa, ele estava assim nostálgico hoje. Estamos com um jovem de 18 anos aqui, eu tô falando para ele, cara, meu você tá no auge. Mas a gente vai ganhando experiência também. Então, quando a gente estava procurando um nome para o culto racional, pensamos em muitas coisas, Efésios isso, Colossenses aquilo, e ficava tudo ruim. Assim, e quebra a cabeça pra gente nesse momento, né? E um dia, numa consagração, era um domingo pela manhã, eu nunca ia domingo pela manhã, mas era uma consagração de domingo de manhã, eu fui. E aí a pastora abriu nesse versículo, eu novo convertido. Então tudo soa, né, como uma... Até hoje soa, mas tem coisas que é a primeira vez que tu ouve, né? Quando tu ouve a primeira vez algo, marca muito. E quando ela falou esse versículo, eu falei, cara, é isso. Teve uma certeza. Porque pelo culto racional, por eu achar um nome excelente, culto racional soa muito bem, significa algo muito grande, mas por ele vir seguido de algo que já me acompanha, porque vai falar, não, ali está não se amolde, mas na área está escrito, não vos conformeis com o padrão deste mundo. Eu falei, cara, eu sou inconformado, é isso sou eu. Rap também, isso sou eu, cara. Eu falei, essa é a nossa missão. É não se conformar com esse mundo, prestar a Deus um sacrifício vivo, dedicar a nossa vida. Eu sempre fui muito intenso, então dedicar realmente a minha vida a isso e trazer para as pessoas um novo de Deus. E que isso primeiro fez sentido para mim, sabe? Falei, cara, é isso. Te alimentou e aí agora faz sentido para transbordar, né? Eu tenho que viver isso, esse sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Eu tenho que viver essa entrega realmente, eu tenho que viver isso e eu não posso me moldar aos padrões do mundo, não. Eu tenho que realmente transformar o meu entendimento e essa transformação a gente não consegue por conta própria. É só o Espírito Santo de Deus que consegue trabalhar na gente para que isso aconteça de fato, né? Então, isso trouxe não só um versículo de impacto, um nome para o grupo, mas uma missão de vida. Amém. Uma missão de vida que eu carrego aí até hoje, claro, com percalços, com acertos, com erros, com fases boas, fases ruins, dias de chuva, dias de sol, mas em todas as estações Deus estava presente. Aleluia, que bênção, meu Deus. A conversa, eu vim com... Cara, assim, é muito engraçado, porque assim, o tete a tete, ele não vem com perguntas engessadas. Ele vai fluindo conforme o tempo vai passando. E
tô cheia de perguntas aqui, mas não tem tempo. Ai, meu Deus, a culpa é do Pontes Filmes. É mentira, Ricardo. Mas eu queria agradecer, assim, né? Hoje eu sei que a gente focou bastante nessa questão ministerial e eu vejo, assim, que muitas pessoas podem ter dúvidas sobre o ministério, sobre aquilo que Deus está entregando, quem sabe o tempo, as estações que Deus está fazendo, os ciclos, né? Mas eu creio que nós teríamos, meu Deus, horas aí para falar muitas coisas. São 17 anos de ministério, fora a vida como um todo, né? Que é bastante, gente, é bastante. É mentira. Bastante tempo. É bastante tempo. Então tinha muita coisa para compartilhar, mas eu sei assim que Deus também tem o tempo, as estações para cada assunto determinado. Eu creio que se hoje a gente gravou isso era porque alguém precisava ouvir sobre esses ciclos, estações, que Deus possa falar ao teu coração a respeito disso. Mas eu quero te agradecer pela tua disponibilidade. Gente, vocês não sabem o que é antes de gravação. Ele esperou tempo de bateria carregar, um episódio antes dele. Meu Deus, aconteceu de tudo, mas assim, aconteceu tudo conforme o Cristo queria, e eu quero te agradecer pela tua disponibilidade, teu coração, né, em estar aqui no Tete a Tete, por essa gala que veio aí todo, meu Deus, chique. Eu não tenho nem roupa para isso, meu Deus. Que alegria poder entender como que os propósitos de Deus nasceram na sua vida através da sua história, né? Igual tu falou, se envolveu com tantas coisas lá antes e depois veio para restaurar essa geração. Sim. Através do culto racional e tudo aquilo que Deus está te entregando e já te entregou e ainda vai entregar. Amém. Que é, né? Amém. É uma continuidade, os tempos não acabaram, ainda continua aquilo que Deus tem. Então, que alegria. Obrigada, pastor, por estar aqui com a gente. Um abraço para a família que está lá te esperando. Que alegria, estou muito feliz. E fala aí uma última palavra aí para quem está nos assistindo, para edificação. Temos tempo aí? Temos tempo aí? Temos 2 minutos. 2 minutos. Consegue, não? 2 minutos, tá bom. Quero agradecer, né? Amém. E deixar aqui uma poesia breve que fala assim: o preço é alto e a caminhada longa não pode parar. Busquei em Deus a força plena para continuar. Na paz de um barco à vela, ao sabor do vento, sem revés, sem estresse, sem rancor, sem tormento. Ficou pela estrada toda a bagagem das costas, frustrações, ilusões, conquistas, derrotas. Já me senti rejeitado, aceitei, fui negado e vi que o tempo perdido jamais será encontrado. Me entorpeci, achei que era liberdade, minhas mentiras falsificaram a verdade. Acumulamos fatos que não podemos mudar, mas quem dá poder ao passado perde o poder de sonhar. Eu quero as folhas em branco de uma nova história e que a esperança do futuro ocupe a nossa memória. Leve força e paz, leve amor e coragem, leve a vida, leve e suave. Uau, meu Deus, já como terminar melhor não tem, meu Deus. Que incrível. Prazer imenso estar aqui. Que incrível. Deus abençoe. Siga lá no Instagram, @felipemarçal.sc e vamos em frente na caminhada. Glória a Deus, que alegria. Obrigado a você que assistiu até aqui. Obrigado, o Espaço Empório Fit. Ó, uma propaganda maior que essa aqui não vai ter, gente. Não tá aparecendo? Ai, meu Deus. Meu Deus, Ricardo Pontes. Meu Deus, depois a gente conversa. Mas eu quero agradecer a Empório Fit, né? Vida Saudável. Obrigada, Charliane e John, por abrir esse espaço. Vocês são uma bênção. Vai estar o @ de vocês aqui, em nome de Jesus, eu creio, na edição. E Deus abençoe você. E até o próximo Tete a Tete.